você que não me conhece, que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e diga, Elaine, é a primeira vez. Meu nome é Elaine Magari, eu sou treinadora emocional, eu sou uma pessoa apaixonada pelo desenvolvimento humano, estou em constante desenvolvimento e também investimento em mim, para que eu aprenda cada vez mais como que funciona o ser humano. Como que é isso, Elaine? É porque eu estudo as emoções, é porque eu estudo o comportamento humano, porque eu quero ajudar as outras pessoas também a ser bem-sucedida. Eu me tornei bem-sucedida, eu quero você também sendo bem-sucedida. E o sentimento de inferioridade, atualmente, ele está entre as fobias sociais que mais crescem no país. Acredite você ou não. O sentimento de inferioridade, de se sentir menos, se sentir menor, se sentir diminuído, está entre as fobias sociais que mais crescem no país, junto com a ansiedade e junto com a depressão, pois esses daí são distúrbios psicológicos, são doenças emocionais. Quando eu trago para você essa consciência que isso está crescendo, que isso está aumentando, você vai junto comigo hoje analisar quais os pontos desta inferioridade ou dessa doença emocional você tem. Vai ter aqui alguns destaques. Você vai entender o que é este sentimento. Você vai entender quais são as origens desses sentimentos e como que o sentimento de inferioridade, ele se manifesta no seu dia a dia. Então eu vou trazer para você aqui toda uma bagagem, vou trazer para você todas as experiências, vou trazer realmente um relatório de como você identificar isso. Vai depender de você se você vai ficar aqui ou não. Vai depender de você se você vai acompanhar e vai entender. Vai depender de você a atitude de tratar isso, porque eu também vou passar como que você trata isso. Gente, vocês não têm ideia o quanto nós estamos presos com esses sentimentos principais, né? De ansiedade, de depressão, e hoje nós vamos falar do complexo de inferioridade, do sentimento de inferioridade. Você tem que ter o sentimento certo, na dosagem certa, na intensidade certa. Não é que nós não vamos sentir, gente, nós não vamos passar a ser pessoas insensíveis. Pelo contrário, nós vamos continuar sendo pessoas sensíveis, porém, nós vamos ter os nossos sentimentos, mas porém dosados. Vocês sabem que a diferença de um remédio para um veneno é apenas a dose. O sentimento de inferioridade, ele existe entre uma das maiores fobias, ele está entre uma das maiores fobias crescentes no país. Então, ele está lá entre a ansiedade e a depressão. E o grande problema com isso é que muitas vezes nós confundimos os sinais e os comportamentos, tá? Porque eles são discretos, eles são, sabe assim, eles não são tão destacado, descarado como qualquer um descontrole emocional, uma disfunção emocional. É um sentimento que você tende a se esconder, é um sentimento que você tende a colocar debaixo do tapete, é um sentimento que você tende a não dar muita atenção. Ou seja, em vez de você entender o que está passando e evitar essa repetição desses pensamentos, desse sentimento, dessas atitudes, nós temos a tendência realmente de guardar debaixo do tapete, de esconder, de realmente não identificar esse sentimento. Então, quando eu entendo que é o sentimento de inferioridade, quando eu entendo quais são os padrões, eu crio o que nós chamamos de consciência. É consciência de que realmente existe um problema. Eu tenho a consciência de que aquilo ali é uma dor, de que aquilo ali não está fazendo bem para mim. Aquilo ali está realmente fazendo um grande mal a mim. Então, eu preciso entender e modificar os padrões. Eu preciso investir mais na
consciência. Lembra que eu disse que a cada momento o meu cérebro entra em descanso. Quando ele entra em descanso de tela, ele para de registrar. Então, eu preciso que você sempre esteja no presente. Ao estar sempre no presente, você vai entender o que você está sentindo. Você precisa estar comigo aqui. O sentimento de... O que é o sentimento de inferioridade? Vamos lá. De uma forma bem básica, nós podemos resumir que o sentimento de inferioridade é como uma situação qualquer no qual você se posiciona num patamar abaixo de comparação com outra pessoa. Então, você tem... Para eu me sentir inferior, precisa existir alguém que é superior. Então, para eu me sentir abaixo, tem que ter algo acima. É o duo que a gente chama. Para ter o direito, tem que ter o esquerdo. É a lei da polaridade, gente. Para ter o dentro, precisa existir o fora. Então, para eu me sentir inferior, eu me sentir abaixo, eu preciso ter algumas referências que existe algo acima, tá? E isso é referente à pessoa. Quando eu falo em complexo de inferioridade, eu trato diretamente com seres humanos, com pessoas. Eu me comparo com outras pessoas, tá? Eu me comparo com outra. Por exemplo, lá no seu trabalho, todos desempenham um papel. Você acredita, você pensa, você sente. Lembra que o sentimento de inferioridade é um sentimento. Você sente que todas as pessoas, elas têm um papel mais relevante que você. Elas têm um papel mais importante do que o seu. Elas são mais reconhecidas do que você. Você sempre é deixada para trás. Isso não significa que é verdade, é a sua verdade, é a sua ótica. E eu também não estou dizendo que não é verdade, mas é a sua opinião, é a sua certeza. Então, quando eu tenho certeza que todas as pessoas elas têm um cargo de mais valor, né? Não é nem valor financeiro, tá? Não é preço, gente, não é, é valor, de mais valor do que eu me sinto diminuída. Quando eu me sinto diminuída, eu tenho esse sentimento de inferioridade. Então, resumindo, quando você se coloca numa situação e você se sente menor, você se sente desvalorizado. Quantas pessoas aqui se sentem desvalorizadas? Quantas pessoas aqui sentem que sempre estão sendo deixadas para trás? Quantas pessoas aqui não sentem que as pessoas valorizam realmente quem elas são? Que elas deveriam ter mais valor? Por que você quer saber, Elaine? Porque eu acredito que esta doença, né, emocional, ela está se alastrando. Como eu disse, o próprio artigo que eu pesquisei, ele diz exatamente isso, que ele está crescente. Então, quanto isso está crescente? Quanto da minha audiência está passando por isso? Porque quanto mais eu sei o que você está passando, as suas dificuldades, as suas dores, mais eu vou poder trazer soluções para você. Quando eu não sei o que você sente, quando eu não sei a sua dor, como que eu vou poder te ajudar? Eu estou aqui, de verdade, gente, trabalhando com hipóteses. Eu quero realmente poder ser assertiva na sua vida. Eu quero realmente poder entender qual é a sua dor, qual é a sua dificuldade. Quais são as origens do sentimento de inferioridade? Existe uma origem. O sentimento de inferioridade, por si só, ele não acontece do nada. Nada existe do nada, tá? Não tem aquele negócio que explodiu e aconteceu. Isso aí não, né? Não vamos entrar nisso agora, mas nada existe do nada. Precisa ter algo para desencadear isso. Então, vamos lá. Esse sentimento de inferioridade, ele também pode ser algo percebido como baixa autoestima. A pessoa que tem baixa autoestima, ela também tem complexo de inferioridade. Ela também tem sentimentos de inferioridade, beleza? A verdade é que eles são muito parecidos mesmo, tá? O complexo de inferioridade e a baixa autoestima, elas são muito, mas muito parecidas. O sentimento de inferioridade, contudo,
ele se origina de 3 formas, que são as 3 formas potenciais. E quais são elas? As 3 formas. O sentimento de inferioridade, ele vem a partir de uma rejeição. Ele vem a partir de você ter sido rejeitada. Vem a partir do ponto de você ter sofrido isso, um trauma lá na infância. E este trauma te impossibilitou, tá? De você se desenvolver. Por quê? Você realmente foi rejeitada, você se sentiu inferior, rejeitada por uma opinião, rejeitada por um comportamento, rejeitada por uma ação. Então, quando você sentiu rejeitada, isso trouxe para você esta memória e trouxe para você este trauma. E hoje você tem muito bem forte na sua mente, fixado, que as outras pessoas são melhores que você. Você tem muito na tua mente, hoje é percebido que sempre alguém vai tomar o seu lugar. Você sempre é menor, você é que recebe menos, você é que menos valorizada, você é das filhas menos amada, dos filhos menos amado, menos protegido pelos pais. E esta rejeição, ela te acompanha. E qual que é a consequência, gente? Da onde que originou? Originou o complexo de inferioridade, o sentimento de inferioridade, ele apareceu a partir da rejeição. Qual que é a segunda forma dele se originar-se, tá? Da existência disso, por meio de excesso de proteção. Então, quando eu tenho um excesso de proteção, eu não permito que a pessoa cresça, eu não permito que ela tenha as próprias experiências dela também, por eu ser um pai muito zeloso, por eu ser uma mãe muito zelosa, eu mimo muito essa criança, eu não preparo ela para os desafios da vida. Quando eu não preparo ela entra desarmada, tá, gente? Ela entra, sabe, sem proteção nenhuma. Porque quando eu treino, mãe, eu sou uma treinadora dos meus filhos. Eu preciso treiná-los para a vida. Eu preciso trazer para eles responsabilidades. Eles precisam ter passado por experiências negativas. Isto não com forma de punição, e sim como forma de orientação, de treinamentos. Os nossos filhos precisam passar por isso. Esse excesso de proteção, não permitir eles fazer isso, aquilo ou aquele outro, faz com que eles se sintam incapazes, faz com que eles se sintam menores, faz com que eles se sintam menos, porque eles não têm atitudes próprias. Eles dependem que outras pessoas validem aquele comportamento, porque eles sempre tiveram guarda-costa. Eles sempre tiveram alguém que cuidou disso para eles. E eles não sabem como lidar com isso. Eles caíram no mundo de emoções aonde que se eles falam, a mãe já corria. Se ele chorasse, então a mãe entrava em pânico. A mãe protegeu esse indivíduo, a mãe protegeu essa criaturinha para que ela não sofresse. Só que ela não preparou para o mundo real, para os desafios da vida, que ela vai entrar no emprego, ela vai participar de grupos, ela vai realmente ser uma pessoa que precisa ser muito bem posicionada. Ela vai precisar dizer quem é. Ela vai precisar falar com autoridade. Então, vamos lá. Esse é o segundo ponto, né? A forma em que dar-se origem aos sentimentos de inferioridade. O primeiro, gente, é a rejeição. O segundo é o excesso de proteção. O terceiro é realmente preconceito. O terceiro é o preconceito, que vem de você observar, vem de ser observado como causa, tá? Deixa eu explicar um pouco melhor, trazer um raciocínio mais para você. Nós somos muito críticos. Quando eu acredito na minha ótica que tudo que eu faço é perfeito, eu começo a olhar para o outro como crítico. Eu começo a criticar, mas por que você colocou esse blazer roxo hoje? Nossa, que cor mais feia. Por que você colocou esse batom? E esse brinco?
Então eu começo a observar o mundo ao meu redor e me torno excessivamente crítica. Então este preconceito, ser uma pessoa preconceituosa, ser uma pessoa autocrítica, ele vem do sentimento de inferioridade, e presta atenção no que eu vou falar. Porque eu me sinto inferior, eu quero diminuir você. Eu quero tirar isso de você. Então, como que eu faço? Eu desenvolvo um preconceito, que é parente primo do orgulho. Porque quando eu tenho o preconceito, a crítica e o orgulho, o que acontece, meu amor? Tudo que eu olho, eu sei fazer melhor. Porém, eu minto para mim mesma para que eu não sinta as dores de ser inferior. Então, eu vou sempre querer o destaque. Como o sentimento de inferioridade, ele vai se manifestar na sua vida, no seu dia a dia, tá? Presta muita atenção no que eu tô falando, tá? Presta muito atenção no que eu estou falando. O sentimento de inferioridade, ele se manifesta em todos os ambientes, tá? Não fique pensando que é só dentro de casa, que é só no trabalho. Não, o sentimento de inferioridade, ele, se não for tratado, ele vai fazer parte do seu dia a dia. Porém, vai existir momentos que ele vai ser destacado e vai existir momentos que ele não vai aparecer, porque é um sentimento. Todo sentimento precisa de uma ação. Todo sentimento, para ele acontecer, é necessário que aconteça uma ação. Antecede-se uma ação. O que isso quer dizer? Que toda vez que eu vou sentir algo, eu preciso que aconteça algo primeiro, para que desperte em mim esse desejo. Por exemplo, se você começar a ver muita propaganda de algo que você gosta na televisão, você desperta até fome em você, não desperta? Vamos mais fundo. Se você assistir um filme e dentro do filme tiver alguns valores seu lá, alguns princípios, algumas éticas suas descritas lá, por exemplo, eu que sou uma mulher que realmente sou protetora de outras mulheres, realmente sou focada no desenvolvimento feminino. Quando eu assisto um filme aonde este filme ele destaca os maus tratos com a mulher, quando há abusos sexuais, quando há abuso infantil, eu automaticamente essas imagens eles despertam em mim uma revolta, traz para mim uma indignação, traz para mim sabe assim, isso desperta em mim este sentimento de indignação, de revolta. A mesma coisa acontece com o sentimento de inferioridade. Ele precisa, para se manifestar, ele vai precisar de um gatilhozinho. E qual é esse, viu? Primeiro, vamos lá. Qual é o gatilho? Possivelmente, você estava em um ambiente, num círculo familiar ali, ambientes de estudo, e entre os amigos, e você começou a observar. Então, lembra dos 3 principais? Ou você foi rejeitado, ou você foi protegido e não estava pronto para o mundo, ou você desenvolveu a autocrítica, ou a crítica, os preconceitos. Então, esses são um dos 3 que vai apontar para você, vai vir ser validado. Então, você tem, como que se manifesta, gente? Você tem um sentimento frequente, tá? Um sentimento contínuo de querer ficar sozinho, tá? De evitar o contato social. Então, esse sentimento de inferioridade, você não quer sair porque você não quer ser magoada, você não quer ser ferida, você não quer realmente ser machucada. Outro ponto, você tem medo do julgamento das pessoas. O complexo, o sentimento de inferioridade, ele vem carregado de medo
e de julgamento de outras pessoas, porque eu não quero ser exposta. Existem pessoas que entram num ambiente e eles saem desse ambiente sem ser percebido. É como se eles usassem uma camuflagem. Eles não levantam a mão, eles não querem falar, eles não querem aparecer, porque eles não querem passar por aquela exposição. Eles não querem ser vistos. E, ao mesmo tempo, geralmente, essas pessoas, elas possuem a dificuldade de aprender algo novo. Por quê? Para aprender algo novo, ela vai ter que se expor, ela vai ter que aparecer, ela vai ter que se mostrar. E aí não vai acontecer, meu amor. Não vai acontecer essa camuflagem, vai acontecer a exposição. E ela não quer a exposição. Então, ela evita ao máximo aprender algo novo. Ela também vive num mundo de comparação. Ela compara o palco de outras pessoas com os bastidores dela. Ela sempre vive se comparando e sempre ela é, sabe, ela sempre é o que tem menos qualidade. Ela sempre está em baixa, ela nunca está em alta, sempre ela se sente menos. A comparação dela, porque a comparação tem um lado bom, eu não sei se você sabe. O lado bom da comparação é quando você vê, para você, é como se fosse um medidor. Esta comparação, ela atua diretamente quando eu uso ela como se fosse uma balança. Então, eu coloco aqui a minha realidade para comparar com o palco da outra pessoa, tá? Isso aqui é a comparação. Eu tenho a minha realidade hoje e eu coloco o palco da outra pessoa. Beleza, tá? Beleza. Só que eu não faço isso para eu me diminuir, para eu sentir menos. O que eu faço isso? Eu olho para aquela pessoa e falo assim: opa, se fulano conseguiu, eu também consigo. Se é possível para ele, é possível para mim. Então eu me comparo para saber a minha evolução, o quanto eu cresci nesse caminho. A partir do momento que eu percebi, eu cresci. Ao eu ter crescido, eu falo agora quais são os próximos passos que eu vou dar para alcançar essa pessoa aqui também, ou para me aproximar. Então, por si só, a comparação não é ruim. A comparação passa a ser ruim quando você usa isso para diminuir você mesma, tá? E a consciência é quando eu entendo que eu estou passando por isso. O próximo passo da consciência é tomar uma decisão. Eu não aceitar viver mais isso. E o terceiro passo é realmente buscar por alguém que possa me ajudar. Eu vou buscar por ajuda. Comparar-se constantemente com as outras pessoas, sempre se colocando para baixo, é como ele se manifesta no seu dia a dia. A necessidade de reconhecimento. A pessoa que tem o sentimento de inferioridade, ela tem necessidade de ser reconhecida. Ela tem necessidade que as pessoas elogiem ela. Porque se não elogia, o que acontece quando não me elogiam? Validam a minha crença de inferioridade, que eu sou menos. E é comum acontecer isso, tá? Vamos lá. Eu tenho uma excessiva também preocupação com a opinião alheia. Eu tenho uma extrema preocupação com a opinião do outro. Quando isso realmente eu fico preocupado e eu não ajo porque eu estou preocupado com o que você pensa, por exemplo, se eu estivesse preocupada com o que você pensa e eu acordasse e falasse, não, eu preciso passar um batom nude, porque o batom nude é um batom clássico que ele cabe em qualquer pessoa. Eu jamais vou passar um batom vermelho. Um batom vermelho, ele tem características disso, daquilo, as pessoas têm interpretações. Aí eu estou preocupado com o que os outros vão pensar sobre mim. E quando eu tenho a minha identidade definida, eu não me preocupo com o que os outros vão pensar sobre mim. Eu realmente faço, não para você, eu faço por mim. Eu faço porque eu me sinto bem, não para agradar você. É porque quando eu olho no espelho, quando eu olho, eu me amo, eu gosto. Eu faço porque é para mim, não para o outro. Então, quando eu tenho essa excessiva preocupação com a opinião do outro, eu deixo de fazer o que eu gosto de medo do julgamento. É muito sério isso, gente. É muito sério isso. Outra coisa, a pessoa
que está manifestando essa inferioridade no dia a dia dela, ela tem alta sensibilidade à crítica. Então, o que acontece? Eu sou crítica, eu já me critico, presta atenção, ó. Eu me critico, eu me condeno, eu me culpo, eu já me diminuo. Então, quando você vem me criticar, geralmente eu já tô pé da vida, porque eu já fiz isso. Até mesmo muitas pessoas se punem, já até me puni. Antes mesmo que você venha me criticar, eu já me critiquei. Antes mesmo que você venha falar, eu já fiz. Então, quando você vem falar, eu não quero te ouvir. Eu tenho sensibilidade. Eu quero realmente sair disso. Eu não quero, porque eu quero aceitação. O complexo de inferioridade é porque não tem aceitação. Eu não me aceito do jeito que eu sou, mas eu gostaria que você me aceitasse. Começa aí. Quando eu não me aceito do jeito que eu sou, eu quero que você me aceite, existe uma disfunção na sua identidade. Diretamente existe uma disfunção. Quando há essa disfunção, eu não sei quem eu sou e eu me preocupo com as críticas, eu me preocupo com o reconhecimento, eu me preocupo com a opinião alheia, né? Eu sou sensível. Outra coisa, gente, que uma pessoa que está manifestando esse sentimento de inferioridade no dia a dia é problema de produtividade. Outra coisa que acontece, ela procrastina, ela deixa para depois, ela sempre adia a tarefa, porque ela não vê recompensa, ela não vê aplausos, ela não vê reconhecimento. Caramba, se eu não vejo reconhecimento, se eu não vejo validação, se eu não vejo nada de bom, por que eu vou fazer? Eu não tenho recompensa. Todos nós fazemos algo por recompensa. E eu vou ser bem verdadeira com você que está aqui. E talvez essa é uma das lives mais verdadeiras de que você vai assistir em toda a sua vida. Eu faço live todos os dias porque eu tenho uma recompensa. Elaine, você vende curso? Vendo. Treinamento? Vende. Vendo isso? Vende. Você tem sessão individual? Tem tudo isso, gente. Eu faço também. Tenho produto também. Mas eu não faço live todos os dias para vender os meus produtos. Eu faço live todos os dias porque me dá um sentimento. Presta atenção no que eu estou te falando. Ó, atenção. Eu faço live todos os dias porque eu tenho um sentimento de missão cumprida. Eu tenho um sentimento de prazer. Eu tenho um sentimento de completude. Eu tenho um sentimento de reconhecimento. Eu tenho um sentimento real de que eu já contribuí com a sociedade. A partir do momento que eu acordo e faço uma live, eu sinto que eu estou com o dever cumprido. Eu acordei, tomei banho, me arrumei, fiz exercício físico. Fiz exercício físico primeiro, depois me arrumei, lógico, né? E fiz a live. Caramba! Isso para mim é uau! Isso para mim é extraordinário quando eu tenho esse sentimento. Então, nós fazemos o que é bom para nós. Então, quem realmente tem problema, desenvolve esse sentimento, tem esse sentimento frequentemente no seu dia a dia, a produtividade dele é baixíssima, porque ele não vê valor, ele não tem essa carga de energia. Uau, já fiz, que gostoso, que maravilhoso. Entendeu? A pessoa também desenvolve o pessimismo. Sabe, ela não consegue, eu não posso, não é possível, não dá. Sempre ela vai ter essa mentalidade, sempre vai vir isso na mente dela. E como que você faz para tratar o sentimento de inferioridade? Você quer aprender? Fala, eu quero. Como eu queria ter aprendido, gente. Como eu queria ter aprendido isso lá atrás. Demais da conta, tá? Demais, gente. Como que você trata o sentimento de inferioridade? Caso você identificou algum, vou recapitular, ó. Identificou algum complexo de inferioridade? Algum sentimento de inferioridade? Presta atenção, eu vou falar para você alguns que eu trouxe para você hoje. Presta atenção, complexo de inferioridade. Quais deles estão se manifestando aí na sua vida? Você tem um desejo constante de ficar sozinha? Você tem medo de julgamento das pessoas? Você tem dificuldade em aprender algo novo? Você se compara constantemente? Você vive se comparando constantemente? Tá? Você se sente abaixo, menos que as outras pessoas?
Você tem necessidade de ser reconhecida. Você tem uma preocupação excessiva com a opinião alheia. Você tem alta sensibilidade com crítica. Você não suporta crítica. Que mais? Você tem problema com produtividade? Sempre está com as coisas atrasadas aí a fazer? Sempre, sempre. Você tem pessimismo constante? Parece que você nasceu para sofrer e é assim que vai ser o fim da sua vida? Você tem baixa autoestima? Se você tem tudo isso, meu amor, você precisa tratar o complexo sentimento de inferioridade.